Você já passou a imaginar o que realmente acontece nos cemitérios à noite? Aquelas áreas silenciosas, cercadas por muros altos, onde a morte parece estar deitada em paz, escondem segredos que desafiam qualquer explicação racional. Muitas pessoas dizem ter visto, ouvido ou sentido algo que eles simplesmente não conseguem explicar. Um assombro que passa rapidamente entre as lápides, uma voz sussurrando seu nome no escuro, ou uma figura que desaparece na penumbra assim que você a encara. E o mais assustador de tudo, algumas dessas experiências parecem tão reais que deixam marcas profundas na alma de quem as viveu. Hoje, vou te contar histórias reais, lendas urbanas e fenômenos inexplicáveis que aconteceram em cemitérios, locais que, para muitos, parecem ser pontos de conexão entre o mundo dos vivos e o além. Prepare-se, porque o que você vai ouvir aqui pode mudar para sempre a sua visão sobre esses lugares silenciosos, onde a morte e o mistério coexistem em um silêncio perturbador. Vamos começar com uma história que ainda assombra quem a viveu. Uma noite escura, alguém decidiu visitar um antigo cemitério no interior, conhecido por suas lápides desgastadas e por uma lenda local que fala de uma entidade que aparece sempre na mesma noite do ano. Essa pessoa caminhava lentamente entre as sepulturas com uma lanterna na mão, quando de repente uma figura começou a se formar na distância. Uma sombra enorme, quase humana, que parecia emitir uma energia pesada. Ela se moveu lentamente, como se estivesse vindo de outro mundo, e, por um momento, o coração daquele visitante parou de bater. A sombra também parou, fixando o olhar, ou algo que parecia ser um olhar, direto nele. E então desapareceu. Sumiu na escuridão, como se nunca tivesse existido. Mas a sensação de medo e a sensação de que tinha visto algo além da compreensão humana ficaram ali, marcando sua memória para sempre. Outra história conta de uma mulher que foi visitar o túmulo de um ente querido numa noite de tempestade. Ela caminhava lentamente, tentando se esconder do vento cortante, quando ouviu passos leves atrás dela. Pensando ser alguém perdido na tempestade, ela virou-se, mas não havia ninguém. Quando olhou para o chão, percebeu que os passos seguiam seu ritmo, embora não houvesse ninguém por perto. De repente, uma voz sussurrou seu nome, quase um sussurro que parecia vir de dentro de sua cabeça. Cada palavra parecia carregada de tristeza e urgência. Ela tentou correr, mas sentiu uma presença que a impedia, como se estivesse sendo puxada para uma direção que ela não podia entender. No final, ela saiu correndo do cemitério, com a sensação de que tinha acabado de entrar em um mundo que não deveria ser visto por olhos humanos. E há mais histórias. Pessoas que conseguiram tirar fotos em cemitérios à noite e, ao reverem suas imagens, perceberam figuras translúcidas, sombras que se moviam rapidamente entre as lápides, ou até mesmo uma entidade que parecia observar tudo de longe, com olhos brilhantes e vazios. Essas imagens, muitas vezes, não podem ser explicadas por qualquer efeito de luz ou sombra. São figuras que parecem surgir do nada, desafiando toda a lógica que conhecemos. Mas por que esses encontros assustadores acontecem? O que afinal se esconde nesses locais silenciosos, onde a morte repousa? Algumas pessoas acreditam que há forças que permanecem ligadas aos mortos, que não aceitam partir, ou que suas almas ficam presas por alguma razão. Outros dizem que esses lugares atraem energias negativas, espíritos vingativos ou seres que vivem na penumbra, esperando por alguém para se manifestar.
Não há uma resposta definitiva, talvez nunca haja. O que sabemos é que na escuridão das noites silenciosas, esses fenômenos parecem se intensificar, como se o próprio universo estivesse tentando revelar seus segredos mais profundos. E o mais intrigante, muitas dessas histórias permanecem sem explicação, passando de geração em geração, alimentando o mistério. Algumas pessoas dizem que já sentiram uma presença forte, uma energia carregada, enquanto caminhavam por entre as lápides. Outros afirmam que, ao olharem para o céu naquela noite, viram luzes piscando de forma inexplicável, ou sombras que se moviam entre as árvores, quase como se alguém estivesse assistindo de longe. E aí, você se pergunta, será que é algo além do que podemos ver? Algo que permanece escondido na escuridão, esperando o momento certo para se revelar? Algumas dessas experiências parecem quase conspirar com o silêncio, como se os cemitérios fossem portais para um mundo que não deveria ser acessado pelos vivos. E muitos acreditam que esses encontros acontecem justamente porque alguém ou algo quer nos alertar, ou simplesmente nos lembrar de que a morte não é o fim, mas um começo de algo que ainda desconhecemos. Essas experiências alimentam nossas dúvidas, nossos temores e nossa fascinação pelo além. Porque, no fundo, quem nunca pensou no que acontece após a morte? E se, por acaso, esses encontros assustadores forem a única forma de o além tentar se comunicar conosco? À medida que a noite cai e o silêncio se torna mais pesado, esses mistérios parecem crescer, como se o próprio universo estivesse sussurrando segredos que ninguém deveria ouvir. Talvez seja por isso que, mesmo com todo o avanço da ciência, o medo e o fascínio por cemitérios permanecem vivos. Eles representam a fronteira entre o conhecido e o desconhecido, entre o que podemos entender e o que talvez nunca poderemos compreender completamente. No final das contas, o que realmente acontece naqueles locais silenciosos onde a morte repousa? Será que os espíritos permanecem presos? Ou eles simplesmente querem nos alertar, nos lembrar de que há algo além? Talvez nunca saibamos a verdade. E essa seja a beleza disso tudo. O mistério continuará vivo, alimentando nossas histórias, nossas lendas e nossos pesadelos por muitos e muitos anos. E você, já teve alguma experiência que desafia a explicação? Talvez um dia você também se aventure por esses lugares escuros e descubra algo que mude sua percepção para sempre. Mas lembre-se, o silêncio desses cemitérios guarda segredos que talvez devam estar lá, escondidos na penumbra, enquanto a noite continuar a envolver tudo com seu mistério e seu suspense. Porque, no fundo, o que mais nos assusta não são as sombras ou as vozes, é o que elas representam, a nossa própria mortalidade e o que talvez exista além dela.